Não, isso não é uma batalha e esse é um dos pontos em que estamos trabalhando agora. Não, isso não é uma batalha. Não haverá cessar-fogo na Ucrânia para a realização do referendo porque isso prolonga a guerra. As negociações ainda vão durar pelo menos algumas semanas. Vladimir Putin quer o fim da guerra. Além disso, o ditador russo supostamente quer a prosperidade da Ucrânia e sua participação na reconstrução da Ucrânia após a guerra pode consistir no fornecimento de recursos energéticos baratos para a Ucrânia. Essas foram as declarações do presidente americano Donald Trump na coletiva final após o encontro com o presidente ucraniano Vladimir Zelensky. E também garantiu que está pronto para vir à Ucrânia e discursar perante o Parlamento se isso ajudar a firmar um acordo de paz. Ao final, afirmou que, sem acordo de paz, será preciso seguir lutando e morrendo. O interessante é que as garantias de segurança ainda estão em aberto. Assim como disse Trump, as questões mais difíceis ainda são as territoriais e a questão da usina nuclear de Zaporizhia. Bem, no geral, como sempre, continuamos no mesmo estágio, com todas as questões resolvidas em 90-95%. Em princípio, esse número já havia sido mencionado antes, mas não tire conclusões precipitadas, porque algo interessante foi dito nesta coletiva de imprensa. E agora eu proponho analisá-la passo a passo. Meu nome é Alexei Petty. Vamos analisar juntos essa coletiva de imprensa de Trump e Zelensky, e antes de começarmos, peço que se inscrevam no canal, deixem um like, escrevam qualquer comentário e não deixem de se inscrever no meu canal do Telegram Petty News. O link está na descrição do vídeo. Lá eu publico praticamente em tempo real as principais notícias assim que elas chegam. Continua. Continua. Donald Trump e Vladimir Zelensky. Como resultado das negociações, as conversas entre Zelensky e Trump duraram 2 horas e 40 minutos. Depois, Trump e Zelensky ainda conversaram com os líderes europeus por cerca de 1 hora. E então Alexander Stubb, que é o presidente da Finlândia e, aliás, um amigo próximo de Donald Trump, declarou que as negociações foram realmente objetivas, muito construtivas e claramente mais positivas do que negativas. Ou seja, há definitivamente algum progresso aqui, mas, como eu disse, nada foi decidido hoje. Ou seja, concordaram em todos os pontos e vão continuar negociando. Mas há certos avanços, por exemplo, a criação de grupos de trabalho, nos quais agora também participará Pete Hegseth. Esse é o ministro da Defesa dos Estados Unidos da América. Quero enfatizar que ele é ministro da Defesa e não ministro da Guerra, porque o Congresso, em seu orçamento militar, ainda não concordou que agora é o Ministério da Guerra. Um comentário interessante, mas o curioso é que agora ainda haverá uma ligação do Trump para o Putin. E logo no início da coletiva de imprensa, Trump anunciou que as partes alcançaram um grande progresso nas negociações, mas que essas negociações ainda não foram concluídas. Ele disse: "Nós nos aproximamos de uma solução, mas ainda não é o final. Discutimos todos os temas. Nas próximas semanas, como ele disse dirigindo-se a Zelensky, nós vamos conversar muito mesmo e com certeza haverá discussões muito acaloradas." Trump declarou que, na sua opinião, um acordo de paz sobre a Ucrânia está muito próximo e descreveu uma das 2 questões muito delicadas que ainda permanecem sem solução. Ele não citou uma porcentagem exata dos termos, mas afirmou que pode chegar a 95%. Trump reconheceu que o destino da região leste de Donbass, que a Rússia exigiu que a Ucrânia entregasse, continua sendo uma questão não resolvida. Mesmo assim, ele segue confiante de que estamos mais perto de um acordo de paz. Zelensky agradeceu muito brevemente a toda a equipe de Donald Trump, lembrou dos 20 pontos do plano de paz, segundo ele, discutiram 90 questões, as garantias estão quase acordadas, e o plano de prosperidade e reconstrução da Ucrânia está quase pronto. Houve uma conversa com os líderes europeus. Quase 1 hora depois disso, os líderes europeus e Zelensky irão até Trump com toda a equipe já em janeiro. Esse é um momento interessante. E Trump confirmou um pouco mais tarde que sim, esse encontro dos europeus e de Zelensky com Trump realmente acontecerá em Washington já no próximo mês. Trump acrescentou que a Ucrânia é muito importante para a Europa e para os Estados Unidos da América, mas para a Europa ainda mais. Quanto às garantias de segurança, Trump afirmou que houve progresso, mas isso não se resolve em um dia.
A Europa assumirá a maior parte das garantias de segurança porque, afinal, é a Europa, mas os Estados Unidos da América também darão garantias de segurança, embora ainda não se saiba quais. Mas aqui surge um ponto muito interessante, ao qual, aliás, chamei atenção hoje no meu canal do Telegram Patchy News. Então, aqui vale a pena olhar para a composição da delegação americana, porque hoje ela incluía, é claro, Donald Trump, o secretário de Estado Mark Rubio e o enviado especial Steven Witkoff. Além disso, o chefe do Comitê Conjunto, chefe do Estado-Maior Dan Kane, a chefe do gabinete da Casa Branca Suzy Wiles, o vice-chefe do gabinete da Casa Branca para a Segurança Interna Stephen Miller e também Jared Kushner. Obviamente também estavam presentes o ministro da Defesa Pete Hegseth e o comissário do Serviço Federal de Compras Josh Greenbaum. Aqui eu destaquei para mim imediatamente 4 pessoas. Pete Hegseth, Dan Kane, chefe do Comitê Conjunto e chefe do Estado-Maior. O vice-chefe do Gabinete da Casa Branca para a Segurança Interna Miller e Greenbaum. Ou seja, pode-se destacar que na delegação estão justamente as pessoas que trabalham na finalização das garantias de segurança e também é notável que na delegação não está o vice-presidente J.D. Vance, que causou o escândalo em 28 de fevereiro no Salão Oval. E também não está o seu colega, o general Dan Driscoll, que, lembro, veio a Kiev e apresentou à Ucrânia um plano de paz de 28 pontos que, na verdade, foi escrito pelos russos. Portanto, esses dois não estão na equipe de negociação. Mais tarde, ao perguntarem a Trump sobre os grupos de trabalho e seus membros, ele disse que Pete Hegseth e a equipe participariam, mas J.D. Vance e Driscoll não. Houve uma pergunta interessante sobre a participação da Rússia na reconstrução da Ucrânia porque foi a Rússia que destruiu o nosso país. Então, em seguida, Trump respondeu de forma muito vaga a essa pergunta. E eu fiquei muito surpreso com o quanto Trump ainda é influenciado pelo ditador russo Vladimir Putin. Lembro que as negociações antes do encontro com Zelensky, ele conversou com Putin e vou dizer quase literalmente o que Trump disse em seguida. A Rússia vai ajudar a reconstruir a Ucrânia, a Rússia quer que a Ucrânia prospere, isso soa estranho, mas Putin quer a prosperidade da Ucrânia e ele foi tão gentil que prometeu fornecer energia barata para a Ucrânia. Essa será a contribuição da Rússia na reconstrução da Ucrânia. Hoje, Putin repetiu tudo isso. Vende está negociando para fortalecer o setor de gás, apresentar com carinho o controlador, a empresa regional Blagonosheny, que irá para a fórmula. O Conselho chamou a atenção para o excesso em relação à Ucrânia. O problema é que Global AG dar energia para a Ucrânia. Ele, filho da puta, roubou essa estação de nós, mas Trump esquece disso. E depois... Quanto à zona econômica livre em Donbass, Trump declarou que quase chegaram a um acordo, mas isso ainda será discutido. Essa questão ainda não foi totalmente resolvida. Zelensky inicialmente evitou a pergunta comentando sobre as negociações. É uma questão complicada, mas depois disse: escutem. Todas as questões sobre a retirada das tropas ucranianas do Donbass, a criação de uma zona livre desmilitarizada lá e assim por diante, tudo isso é uma questão para o povo ucraniano, e a Ucrânia deve cumprir a legislação e respeitar a opinião dos ucranianos. Não é só de Volodymyr Zelensky, mas de todos os ucranianos. Ele afirma que há um instrumento, o referendo, mas sem ele ninguém entregará o Donbass, então apenas o povo deve decidir. A posição dele é firme e afirma que a questão do Donbass só pode ser resolvida assim. Trump declarou aqui o que foi interessante porque Trump disse que a retirada das tropas ucranianas dos territórios das regiões de Donetsk e Lugansk é simplesmente o que Moscou exige. Mas isso ainda precisa ser discutido, ou seja, ele mesmo não insiste nisso. Depois, Trump hesitou e, ao ser questionado sobre questões não resolvidas, respondeu: bem, as territoriais. E foi aí que Trump se perdeu e declarou que nos próximos meses novos ucranianos podem ser capturados. Por isso seria melhor assinar um acordo de paz o mais rápido possível, caso contrário, os russos vão tomar toda a Ucrânia. Lembram que eu falei nos episódios anteriores quando Putin se vestiu com um uniforme militar? Na véspera, informaram-lhe que Guliai-Pole, em Zaporizhzhia, e Mirnograd, em Donetsk, foram tomados pelos russos.
Quando ele disse que não importa mais se a Ucrânia retire as tropas de Donetsk, vamos conquistar tudo de qualquer forma. Disse que foi um espetáculo só para Donald Trump, para que ele pensasse: uau, esses russos vão conquistar toda a Ucrânia em alguns meses. Seria melhor pressionar Zelensky para assinar o acordo de paz rapidamente. Funcionou, infelizmente. Infelizmente, esse espetáculo continuou funcionando. Trump diz que tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão prontas para a paz, mas a Rússia continuará avançando na linha de frente. Ele diz: eu me dou muito bem com Putin, então podemos chegar a um acordo novamente. Ele disse várias vezes que ele e Putin são quase melhores amigos. Trump, o que vem a seguir? Algo interessante? Trump declarou que está pronto para ir à Ucrânia e se dirigir ao parlamento para incentivar um acordo popular de paz. Aqui vão citar algo sobre isso. Sabe, eu não tenho problemas em ir para a Ucrânia, mas não esperamos por isso. Eu gostaria de fechar o acordo e não necessariamente ir até lá, mas ofereci-me para falar diante do parlamento ucraniano deles. E isso vai ajudar? Eu não sei se isso vai ajudar, acho que provavelmente vai ajudar, mas nem sei se isso será recebido de forma positiva. Zelensky responde: sim, claro, venham para a Ucrânia. É interessante que sim, Trump meio que admitiu que está realmente disposto a vir para a Ucrânia e assim promover um acordo de paz? Bem, vamos ver, agora vem um momento complicado. Trump declara que não haverá cessar-fogo porque pode haver uma retomada da guerra. Foi isso que Vladimir Putin disse a ele. Ele conversou com Putin e Putin disse que não deve haver nenhum cessar-fogo temporário até que um acordo de paz seja alcançado, porque então há o risco de a guerra recomeçar. Bem, em princípio faz sentido, mas Trump diz que Putin lhe disse isso, então não haverá cessar-fogo para realizar o referendo. Sobre a usina nuclear de Zaporizhia, Trump também demonstrou desconhecimento sobre o tema. Então ele diz que Putin lhe disse que 5.000 pessoas trabalham na usina nuclear de Zaporizhia. E Putin quer reabri-la o mais rápido possível. Está pronta para funcionar e levar eletricidade a todos, por isso é preciso acabar com a guerra. Putin é tão generoso que vai ativar a usina nuclear de Zaporizhia, mas Trump não disse sob qual administração ela ficará. Depois Pete Hegseth se juntará ao grupo e trabalhará com os russos. Também, ele diz, porque é claro que é incrível nós, americanos, trabalharmos com os ucranianos separadamente, depois com os russos e assim por diante. Já está na hora de juntar tudo isso de alguma forma. Repetiu que as negociações durarão mais semanas, mas alerta que tudo pode dar errado e a guerra se prolongar. O que mais Trump disse sobre a conversa com Putin? Trump anunciou uma reunião a 3, Zelensky, Putin e Trump. Ele diz que ele e Putin discutiram a mistificação da Rússia. Ele afirma que os democratas inventaram tudo, que culparam a Rússia e criaram a ideia de que não se pode prosperar. E por isso chegou a hora, como diz Trump, de melhorar o comércio com a Rússia porque é um território grande. Bem, como é que se deve ganhar dinheiro com isso? Segundo Trump, Hillary Clinton inventou que a Rússia é ruim e por isso atrapalhava trabalhar com a Rússia. E agora tudo vai ficar bem. Ele repetiu que conhece bem Putin e afirmou que vamos negociar com os russos. Há outro momento interessante, atenção. Trump agradeceu Vladimir Zelensky pela primeira vez e não o contrário. Foi exatamente Trump quem agradeceu Zelensky. Ele recordou o quanto os Estados Unidos da América, representados por Joe Biden, gastaram com a Ucrânia. Hoje ele mencionou 300 bilhões de dólares, mas ele diz que agora há um acordo sobre minerais que foi firmado entre a Ucrânia e os Estados Unidos da América e Trump está agradecido a Zelensky por esse acordo. Aqui ele já disse ao Zelensky que Zelensky foi tão gentil que conseguimos fechar esse acordo e disse: eu sou grato ao presidente ucraniano. Veja o que acontece quando dizem obrigado ao Trump várias vezes, ele de repente começa a ser grato também. Por isso, no final, quero acrescentar que, na minha opinião, o principal resultado desse encontro é que Zelensky conseguiu sair tranquilamente dessas negociações sem brigar com Trump e sem ceder nos interesses principais da Ucrânia. Como vocês podem ver na coletiva de imprensa, Trump não estava irritado, mas de bom humor. E isso mostra que, de fato, ele não se opôs muito ao que Zelensky estava dizendo. Zelensky também não parecia muito abatido. Embora houvesse cansaço, Trump não atacou Zelensky. Ao mesmo tempo, Zelensky deixou clara a posição ucraniana de que ninguém pretende entregar Donbass e que ninguém quer fazer grandes concessões ao Putin. Trump simplesmente respondeu assim:
Vamos continuar trabalhando mais algumas semanas de negociações mais específicas em grupos de trabalho e assim por diante e assim por diante. É por isso, amigos, continuem assistindo. Acho que em breve aparecerão mais detalhes. Por fim, quero incluir um vídeo curto para vocês. Olhem só a expressão facial de Vladimir Zelensky naquele momento, quando ele justamente dizia aquela mesma citação que eu trouxe para vocês. Sobre o fato de que supostamente Putin quer ver a Ucrânia bem-sucedida e está disposto a investir na prosperidade da Ucrânia. Foi exatamente assim que Vladimir Zelensky reagiu a essa frase de Donald Trump. A Rússia quer ver a Ucrânia bem-sucedida. Isso soa um pouco estranho, mas eu expliquei ao presidente Putin. Então, aqui vou colocar reticências, amigos, deixem suas opiniões e conclusões nos comentários abaixo deste episódio. Se este episódio foi útil e interessante para você e deseja agradecer nosso trabalho, faça uma doação ou assinatura pelos links e dados fornecidos. Na descrição do vídeo está apoiar o canal Alexei Pitti. Escolha o formato que preferir. A Patreon, Buy Me Coffee, PayPal, dados bancários e carteiras de criptomoedas, então selecione a opção mais confortável para você. Vou ficar muito grato pelo seu apoio por hoje, é só, se cuidem, até mais.